Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende de onde você estiver me assistindo ou a que horas você vai assistir a reprodução do meu canal. O certo é que nós estamos aqui para falar de eleições. Fale agora ou cale-se para sempre. Essa era uma das minhas frases favoritas nos casamentos, quando o sacerdote vira para a audiência e diz: fale agora ou cale-se para sempre, quem tem alguma coisa que possa impedir este casamento. Eu, quando criança, ficava esperando, quero ver quem vai levantar, que bacana se alguém levantar e disser alguma coisa. Nunca vi isso acontecer. Depois do altar, fazendo a cerimônia, eu sempre pergunto, continuo perguntando ainda, embora essa frase saiu de moda, eu sempre pergunto, mas fico naquela tensão, tomara que ninguém se levante para falar, para não estragar essa cerimônia aqui. O que é que eu faço se alguém me levantar e falar? Mas agora chegamos no momento em que eu torço para falar, em que eu me levanto para falar no meio da cerimônia, no meio da festa, porque há uma festa programada, há uma cerimônia já organizada. Aliás, sabia que a Avenida Paulista em São Paulo já estava requisitada para a festa vermelha no dia 2 de outubro. Só que a festa não aconteceu, nem vai acontecer. Porque alguém está se levantando para falar agora, para não ter que se calar para sempre, porque nós corremos este risco. Neste vídeo, nós vamos estar falando, e nos próximos vídeos também, nós vamos estar a falar de possibilidade de fraudes nas eleições. Peço aí, marca aí, diretor, marque aí o ministro Alexandre de Moraes, porque ele disse que quem levantar dúvidas, quem colocar dúvidas no sistema eleitoral, ele vai mandar prender. Então marque aí, põe um hashtag ministro Alexandre de Moraes, STF, TSE, marque aí, para que ele fique sabendo que nós estamos sim levantando dúvida, levantando as dúvidas que o pessoal apresenta aí. Então marque aí, nós vamos falar nesse podcast sobre futebol e eleições, que tem futebol a ver com eleições. Aliás, vai ser o tema central de hoje aqui, futebol e eleições. Vou falar de algoritmos e eleições. É o que está se falando muito. Muita gente não sabe o que é algoritmos. Eu vou falar sobre algoritmos numa linguagem bem simples para que você possa entender. Vou falar de biometria importada sem o dono da biometria estar sabendo. Quando chegou lá para votar, a biometria estava lá. Aquele velhinho, aquele senhor idoso, que chegou com aquele título encardido, surrado, dobrado ali, com as marcas quase rasgando ali, e chega com seu título para votar aí, e o mesário diz: olha, esse título não precisa ser usado mais, nós já temos a sua biometria. Mas espera aí, quem mandou? Quem mandou colocar minha biometria aí? Então é isso que nós vamos ver. Vamos falar sobre isso aí, quais as vantagens e desvantagens disso. Vou falar de pacto com o diabo para essas eleições. Quem fez pacto com o diabo para essas eleições? Vou falar de fraudes e fraudadores, votos fraudados. Quem vai investigar? Vai ou não investigar? Daqui a pouco a gente volta, gente. Estamos de volta. Vamos lá, rapidinho aqui, foi um vapt-vupt ali. E marcou bem o ministro Alexandre de Moraes, porque eu quero começar falando de futebol. Mas quero começar falando de futebol com as palavras de Alexandre de Moraes, que nós vamos colocar no ar daqui a pouquinho, dentro de instantes, já vão as palavras dele. Mas o ministro Alexandre de Moraes afirmou categoricamente que o nosso sistema eleitoral é como um jogo de futebol apitado por um trio incompetente ou mal intencionado e sem direito ao VAR. Eu vou colocar as palavras do ministro aqui no ar agora, para você ver que eu não estou colocando palavras na boca dele, não. Foi ele quem falou. Solta aí, diretor. Lá estamos, vamos lá, vamos ouvir o ministro. Pode soltar aí. Quem sabe faz ao vivo, como dizia o outro, né? Então agora, ao vivo. Palavra corintiano, como todos sabem. Até hoje eu contesto
a vitória do Internacional contra o Corinthians em 1976. Aquela bola que bateu na trave e bateu fora e foi dado gol. Eu contesto até hoje, só que eu fico com a minha contestação para mim mesmo. É assim que o Tribunal Superior Eleitoral vai tratar quem contestar as eleições. Então vamos lá, pessoal. O ministro corintiano, como todos sabem. Até hoje eu contesto a vitória do Internacional. Na época, duvido, porque ele estava com, parece que 8 anos de idade. Pela data de nascimento dele, ele estava com 8 anos de idade. Ele não tinha nada que contestar. Deve ter ouvido falar, assistiu depois, né, como bom corintiano, seguindo o seu time, as reclamações aí. E aí, mas ele disse que até hoje ele contesta, mas contesta só para ele. Que não dá para contestar. Por quê? Porque o juiz ou era incompetente, todo o trio de arbitragem, ou eram juízes corruptos que já tinham decidido que iam roubar o jogo para a equipe. Daqui a pouco eu mostro esse jogo para você ver, essa decisão para você ver. Mas o interessante é a alegoria. Muita gente, eu vi muita gente comentando, né, que foi um fracasso do ministro falar uma coisa dessa, de que não se compara a um Tribunal Superior Eleitoral com um jogo de futebol. Não, gente, eu concordo. Aí eu concordo 100% com o ministro. Ministro, nota 10 para você, ministro. Fiquei seu fã agora, porque você fala a verdade. Eu não sei se você tinha bebido na hora para falar, porque tem outro camarada que só sai verdade da boca dele, a hora que ele está meio bêbado, aí acaba saindo alguma verdade. Eu não sei que você bebeu, ou o que você fumou, que te fez falar a verdade, ou se tomou uma pílula da verdade. Porque o que você disse aí, deixa eu traduzir para o povo. Ele quis dizer o seguinte: o sistema eleitoral brasileiro é como um jogo de futebol apitado por um trio de incompetentes ou de mal-intencionados, onde não há o VAR para conferir, onde não se permite o VAR. Veja, há 36 anos, o ministro Alexandre de Moraes, ele traz dentro de si uma mágoa, uma tristeza de não ter podido contestar aquele gol que tirou o título do seu time, o Corinthians, e deu o título para o Internacional. E ao invés dele aprender com isso e pensar, espera aí, eleições é uma coisa muito mais séria. Nós precisamos ter a possibilidade de o VAR, de chamar o VAR e dizer, confere, veja o que está acontecendo. O VAR é chamado, gente, para cada lance, um lance para todo o jogo. Não se diz, não, espera terminar o jogo, depois a gente verifica. Não, para-se para verificar o lance. É isso que foi criado o VAR. Ministro, lembre-se, ministro, criaram um VAR no futebol, mas você não deixa ter VAR nas eleições. Chegou ao ponto do iluminado Barroso, quando o Congresso estava para aprovar a instalação do VAR para essas eleições agora, o iluminado Barroso foi ao Congresso para fazer um lobby e dizer, não ponham VAR, não ponham VAR porque vai dar problema, não ponham VAR não sei o quê, mas por que não pôr VAR? Não custava nada pôr VAR. Então veja, esse seu recalco aí, por causa daquele jogo de futebol, eu vou colocar a cena do jogo. Hoje nós temos, 36 anos depois, nós temos o jogo para colocar no ar. Então vamos chamar aqui, vai aparecer aqui na tela já, a cena do jogo, do fatídico jogo. Parecido com a cobrança dessa falta. Atenção. O Grosso não sai ali da frente, agora saiu. Valdomiro. O juiz diz que não foi. Bandeirinha diz que foi. O Bandeira correu para o meio. O Bandeira correu para o meio. Olha o replay. Vamos ver. Olha o replay mostrando aí. Que lance sensacional. Reparem agora, lá dentro. Pelo replay, não sei se o Ibsen viu como eu vi. Assistiram. Bem lá dentro. O Bandeirinha disse que não foi, o juiz correu para o centro do gol, prevaleceu a palavra de Alexandre de Moraes. Prevaleceu a palavra do juiz, né? E hoje quem que prevalece?
prevalece a palavra de Alexandre de Moraes. E, aliás, ele corre para o meio do campo antes mesmo de o bandeirinha ou de aos outros validarem. Ele não quer saber, ele corre para o meio do campo. O que aconteceu? O que é que eles fizeram agora nessas eleições? Chegaram ao absurdo de pedir à comunidade internacional para que, assim que se publicasse o resultado das eleições, que a comunidade internacional validasse. Cercou-se ali de um grupo de observadores internacionais. Você sabe o que quer dizer a palavra observador? Observador significa aquele que está assistindo, é a torcida que está assistindo fora do campo. É isso que é observador. Observador não entra na cabine para ver se houve alguma coisa errada. Observador não tem o poder de examinar para ver se votou certo, se a urna está pré-programada ou se tem um algoritmo inserido no computador, no código do fonte do computador, para determinar o computador, olha, você vai trabalhar até 30% das apurações, você vai refletir a realidade, o que está ali. De 30% em diante, você vai ter que mudar o resultado e trabalhar para que o resultado seja o que nós queremos, e aí eles colocam o resultado final. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo aí, porque a gente tem que dedicar um tempo só sobre algoritmo para você entender que há sim possibilidade de programar um computador para o computador fraudar as eleições. E se isso foi programado há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, ninguém mais consegue descobrir, a menos que permita que desmonte, que entre na memória do computador, na alma do computador, para resolver isso aí. Mas eu quero que o ministro Alexandre de Moraes explique isso para o povo que está me assistindo, ministro. Poste um vídeo explicando essa situação, essa incoerência de sua parte, quando você diz que tem uma mágoa, tem um ressentimento por causa de um título roubado. Gente, mas olha como as coisas se encaixam. Título roubado, tem muita reclamação aí de título que foi digitalizado, que a biometria foi tirada, e quando a pessoa chegou lá, o outro já tinha votado. Por quê? Porque o título foi roubado, só pode ser. A biometria foi importada de outro lugar, e agora os computadores do TSE têm as informações antes do próprio eleitor chegar lá. Mas vamos lá, título roubado, me explica aí. Agora eu quero saber também do Alexandre de Moraes se vai funcionar como futebol, em que o juiz primeiro dá um cartão amarelo, adverte e diz não convém, ou se vai ser cartão vermelho direto para quem reclamar. Porque o que eu sei é que o velhinho da Havan e mais outros 7 ricos no Brasil, empresários prósperos que geram emprego, que estão alavancando o Brasil para frente, empurrando para frente o Brasil, apesar de pandemia, apesar de tudo, esses empresários com as suas empresas trabalharam, muitas dessas empresas aí mantiveram pagando salário digno para os seus empregados, porque só os R$600, 600 foi muita coisa que o governo fez, foi fantástico, mas não dava para tratar de uma família inteira. Esses empresários mantiveram essas famílias com comida na mesa. E qual foi a recompensa desses empresários? Cartão vermelho, porque contestaram um lance. Cartão vermelho, porque disseram, eu prefiro que os militares voltem ao poder do que o Lula governar. Então deixa eu dizer, me prenda também, porque eu também prefiro. Tenho o direito de preferir ou não? Tenho o direito ou não? Eu quero dizer uma coisa, quando aconteceu digamos, a tomada do governo pelos militares, era uma madrugada, eu estava saindo E, aliás, isso foi um pouco depois do governo, assumiu o governo, aí depois vem aquilo que chamamos de antirrevolução, né? Então, eu estava trabalhando 11 anos de idade, eu trabalhava fichado, empregado, fichado na prefeitura de Nova Lima, varrendo ruas. Era lá, eu estava trabalhando, então eu tinha consciência do que estava acontecendo. Então eu estudei depois em uma escola militar. Eu estudei em uma escola militar durante aquele período de 64 a 70, aí fui para o exército, entrei para o exército, para as fileiras do exército. Então eu vivi aquele período militar.
e porque vivia aquele período militar. Eu podia caminhar à vontade à noite, tá bom? Às vezes eu perdi o último ônibus da noite, saía 11h40 da noite o último ônibus para a minha casa, e eu ia a pé para casa, passando pelo meio de uma favela, e não tinha o menor medo de ser assaltado. Não tinha, sabe por quê? Porque havia ordem, havia moral, havia uma segurança durante o governo militar. Durante o governo militar, a gente passava por uma banca de revista e não tinha aquele monte de revista exposta com mulheres nuas, com toda a bandalheira. Havia liberdade, sim. Não fala que não tinha liberdade, não, que tinha. Tinha revista Playboy, que era exposta, que era colocada na banca de revista, com um papel marrom embrulhando e só o nome Playboy aparecendo, que era para quem quisesse comprar aquela porcaria, que comprasse aquela porcaria, mas não ficava exposta ali. Então, o tempo do governo militar foi, sim, um tempo de muita segurança, um tempo de muita moral, tá bom? De muita moral. E aí dizem, mas a comissão, na verdade, apurou que morreram 300, para 354, eu tinha vontade de comer. Pessoas morreram. Gente, hoje morre isso por dia. Assassinados por gangues, pela violência. A mesma violência que os militares coibiram. Tá bom? Então, gente, estão nos proibindo de pensar, de contestar uma eleição. Isso não. Isso eu não posso admitir de maneira alguma. Eu vou continuar pensando. E como parte da minha forma de pensar é colocar em dúvidas, é admitir que existe probabilidade de erros, é admitir isto. É isso que eu aprendi em matemática, na faculdade, eu aprendi que a gente tem que analisar as probabilidades à volta, a probabilidade de acerto e de erros. Eu aprendi a colocar em dúvida e vou colocar em dúvida sempre que necessário for, eu vou colocar em dúvida. Agora eu pergunto, Alexandre de Moraes, vai ter cartão amarelo ou cartão vermelho para mim? Me avise antes, vai bloquear minhas contas bancárias? Me avise antes, porque o pouquinho que eu tenho lá eu vou tirar lá, que é para poder eu conseguir comprar comida durante o mês, né? Tá bom, porque é só também, só tem lá o suficiente para as compras do mês, então não vai tomar muita coisa também não. Mas olha, nós precisamos. Eleição não é um jogo de futebol. Eu disse que iria falar eleições de futebol. Alexandre de Moraes compara com um jogo de futebol. Mas olha o que aconteceu. 36 anos se passaram e até hoje o Alexandre de Moraes tem aquela mágoa por causa daquele jogo mal apitado. Eleitores, nós não vamos esperar 36 anos, 50 anos e apenas assistir um videotape do que aconteceu em 2020 ou 2022 para depois reclamarmos, o juiz correu para o meio do campo e disse que a eleição estava definida, estava acabada, ninguém mais podia contestar as eleições. Por favor, Forças Armadas, por favor, Exército, Marinha, Aeronáutica, Serviço de Inteligência, vocês vão ficar calados, vocês vão aceitar que um juiz que talvez entenda de direito alguma coisa, entende, mas não coloca em prática porque rasga a Constituição. Agora vocês, formados pelo ITA, formados pelo Instituto IME, Instituto Militar de Engenharia, formados aí por academias da Marinha, que estudaram nas melhores escolas do Brasil, conhecem profundamente do que eu estou falando aqui, conhecem milhares de vezes melhor do que eu. Vocês vão permitir que o juiz corra para o meio do campo? Vocês não vão levantar a bandeira e dizer tem que conferir, tem que pegar o VAR e olhar de novo para ver se foi isso mesmo? Vocês não vão conferir porque em Minas Gerais, todos aqueles que Bolsonaro apoiou, não foi eles que apoiaram Bolsonaro, não, foi Bolsonaro que apoiou. O Nicolas só recebeu cerca de 1,5 milhão de votos porque Bolsonaro o abraçou. O Cleitinho recebeu 4 milhões e tal de votos porque Bolsonaro o apoiou. Zema só recebeu aquela quantidade de votos porque o povo sabia
que ele estava do lado do Bolsonaro, embora por questão de fidelidade partidária, durante a campanha ele não poderia fazer campanha para Bolsonaro porque havia um candidato do partido dele, mas ele estava do lado do Bolsonaro, tanto é que mal passou a eleição. No outro dia, ele correu para Brasília, abraçou o nosso presidente e disse: agora é Bolsonaro, agora estou junto, agora posso falar, já estou eleito. Então aquele povo mineiro que saiu às ruas para votar em Cleitinho, para votar em Zema, para votar em Nicolas, para votar lá no mais votado lá do deputado estadual, mais votado também lá, foi também do PL, para votar nessa turma do PL, para votar na turma da direita. Eles foram lá e votaram no ladrão, de jeito nenhum. Não votou coisa nenhuma, alguma coisa está errada e isso tem que ser explicado. É preciso ver lá o que aconteceu lá em Minas, é preciso ver o que aconteceu. Por que pegaram o Nordeste e seguraram as eleições do Nordeste? Porque o Nordeste é mais longe. Não, lá do Amapá chegou primeiro do que o Nordeste. De Roraima chegou primeiro do que o do Nordeste. Vocês primeiro apuraram cá, para depois dizer: não, o ladrão votou onde ele tem mais apoio. Estão querendo, além do mais, estão querendo dividir o Brasil e dizer que nordestino não sabe votar, dizer que nordestino escolhe ladrão, nordestino não escolheu ladrão, coisa nenhuma não. Vocês manipularam para ainda dividir o Brasil. Aí pinta o Brasil, o Nordeste todo de vermelho e o Sul todo de azul. Centro-Oeste, a região produtiva do Brasil, toda de azul, dividindo contra nordestino. Olha, nós do Centro-Sul, nós somos brasileiros como os nordestinos também. Somos todos irmãos e os nordestinos vão provar isso no segundo turno, de que não existe de maneira alguma essa divisão no país, não. Eles não iriam votar em quem deu água, colocou água no Nordeste. Coisa nenhuma. Votaram sim. Dúvida eu levanto. Agora a prova, os nossos militares vão provar. Segundo turno vai provar isso. Viu, gente? Olha, dá para falar muito mais, mas é só por hoje. Amanhã a gente pega firme, no próximo podcast, nós vamos pegar firme aí, ó. STF está tentando reescrever a nossa Constituição. Eu só não posso duvidar de Deus, mas do STF, do TSE, eu posso duvidar sim. De urnas eletrônicas, eu posso duvidar sim. Porque tudo falho. As nossas dúvidas nos levam a um aperfeiçoamento de um sistema. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado e não há nada tão ruim que não dá para piorar. Gente, e se nós cairmos na mão dessa esquerda, vai piorar e muito. Que Deus abençoe a todos. Deus acima de todos mesmo. Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pátria, família, liberdade. Avante, presidente Bolsonaro. Estamos consigo.